Em algumas pesquisas, o Brasil é o quinto país do mundo em casos de depressão e nós somos o campeão mundial de ansiedade. Ou seja, é uma ilusão achar que o brasileiro é o povo mais feliz do mundo, como muitas vezes dizem, né? E algumas pesquisas, Lu, elas têm demonstrado assim que a incidência de depressão entre evangélicos e não evangélicos, ela é igual. As pessoas até às vezes têm uma ideia de que a igreja é uma redoma, ou é uma bolha de proteção, ou que ser cristão é uma espécie de vacinação contra doenças psiquiátricas. Não é fato. Então, as pesquisas que a gente tem científicas mesmo mostram que é um padrão igual, ou seja, ser cristão no Brasil não é um fator de proteção. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a fé saudável, isso sim protege. Uma outra coisa muito legal da gente colocar é que se nós formos na Bíblia, essa ideia assim de que o cristão ou que a pessoa que serve a Deus não tem uma crise emocional, ela não tem muito respaldo nas escrituras. Assim, eu tenho vários exemplos bíblicos disso, mas me vem assim à cabeça dois personagens que são muito emblemáticos na Bíblia. Uma é Jeremias, que lá no capítulo 20, ele, após um processo assim, de muita pressão emocional, de muita pressão espiritual, ele faz uma oração a Deus, que ele diz assim, lá pro finalzinho do capítulo 20, ele diz: maldito o dia que eu nasci, né? Por que eu vim nesse mundo só para ver tristezas e desilusões? A gente vê ali o profeta, Jeremias, o homem de Deus, ele ali realmente assim, dizendo para Deus que era melhor ele não ter nascido. E a gente tem ali Elias em 1 Reis 19. Elias em 1 Reis 19, ele também é profeta, ele também é um homem de Deus, ele passa por um processo de estresse, sobrecarga espiritual, e ele ora também, dizendo assim: Deus, toma logo a minha vida, que eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, e depois falar um pouquinho depois como que o crente expressa os sentimentos de suicídio, mas existem vários personagens bíblicos que eles desejaram morrer. Existem vários personagens bíblicos, como Jó, como Davi em alguns salmos, que em algum momento da vida deles, eles apresentaram sintomas de tristeza extrema. Então, a Bíblia ela não dá muito aval para a gente negligenciar as emoções. Eu até acho interessante, quando a Bíblia registra isso, ela quer exatamente mostrar que as pessoas que andaram com Deus, elas não são super-heróis. Elas não são pessoas assim que foram pessoas inabaláveis, pessoas que não tinham crises emocionais, pessoas que não tinham crises de fé. Hoje, infelizmente, a gente vem assim numa cultura, às vezes cristã, do sucesso, da felicidade a todo custo, que o crente não tem crise, que o crente tem que estar sempre bem. Mas isso não bate com o que a própria Bíblia registrou desses homens. E não só a Bíblia. Se nós formos ver a história, vários homens que Deus usou assim muito, eles tiveram depressão, né? O Charles Spurgeon, que talvez seja um dos maiores pregadores de todos os tempos, o príncipe dos pregadores, ele conviveu com a depressão por um longo período do ministério dele. Se nós lemos alguns textos do C.S. Lewis, alguns textos do próprio Lutero, a gente vê que eles flertaram ali com sintomas depressivos em vários momentos do ministério. Então, o testemunho público desses homens sempre mostrou que eles realmente eram pessoas humanas, que tinham crises e tudo. E hoje, né, trazendo para a realidade aqui mais próxima, no consultório eu tenho mais de 300 pastores e missionários que eu trato e que eu acompanho. Muitos estão em missões, muitos estão em outros países, são cristãos fiéis, são cristãos piedosos, mas eles também passam por depressão. Então, assim, a título de introdução, é muito importante a gente trazer esses dados, né? No mundo, a cada 40 segundos, mais ou menos, uma pessoa comete suicídio. E no Brasil, a cada mais ou menos 40, 45 minutos, uma pessoa perde a vida por suicídio. Como o país é um país muito violento, o Brasil, o suicídio é a segunda maior causa de morte. Perde para mortes trágicas, assim, por acidentes ou outras coisas. Mas em alguns países de primeiro mundo, o suicídio já é a segunda maior causa, que eu falo, em jovens. Ou seja, a gente tem realmente, está crescendo muito o índice de suicídio, as tentativas de suicídio entre crianças, entre adolescentes, que é uma população que até então a gente não via tanto. Então a gente tem que falar mais desses assuntos, né? A igreja hoje ela convive com as tentativas, como você bem colocou no início, isso ficava uma coisa meio velada, né? As pessoas sentiam muito medo de falar de doenças emocionais, mas ultimamente eu nem falo que é tanto pela educação, mas a necessidade, né? A água bateu no pescoço da igreja, os problemas chegaram dentro da igreja. Então é muito importante, eu fico feliz da gente ter um momento aqui de falar sobre isso, porque tem muita gente que ainda traz uma visão muito preconceituosa, Até mistificada demonizada, e demonizada, né? sobre isso.
sobre esses problemas psiquiátricos. E é importante a gente sempre entender quais são as causas desses problemas. Nós vamos conversar aqui um pouco mais, mas assim, lógico que a gente acredita nas coisas espirituais, nas causas espirituais, mas é muito mais além disso, né? E a gente tem que conectar essa dinâmica do que a Bíblia diz que é corpo, do que é alma, do que é espírito, para que as pessoas possam ter uma vida equilibrada sobre esses assuntos, né?